Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana, que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio, e o rei viu os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes, e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isto, foram mandados por ele os dedos da mão, que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado. Mané, Tessel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mané, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Graças a Deus. Sua meditação, a resposta é: louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Astros e estrelas, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Brisas e ventos, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Frio e ardor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aleluia, Aleluia, a minha alma, aleluia, aleluia.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Que animador, né? Puxa vida, vamos ser de Cristo, vamos ver o que? Perseguição, todos vão odiar vocês, mas não se preocupe, vocês vão morrer, mas nenhum fio de cabelo vai ser perdido da sua cabeça. Como se fosse alguma diferença, né? Depois que você morreu, você está preocupado com calvície? Claro que não. Engraçado é que os apóstolos ficaram com Jesus. Se você ouve um negócio desse, você fica com essa pessoa? Não, sinceramente, ninguém pode dar garantia aqui de que ia ficar. Né? Porque não é nada animador o futuro de um cristão. Não é nada animador essa palavra que Jesus está falando. Como é que eles ficaram? De hora que eles eram meio covardão, hein? Na hora do vamos ver mesmo, todo mundo foi cada um pro seu canto. Mas depois retornaram, ficaram juntos ainda assim, né? Teve até um momento, o princípio de desistência, mas depois eles logo se reencontraram. O que fez esses homens permanecerem no caminho de Cristo, mesmo sabendo que a perspectiva, humanamente falando, não era nada boa? Eles não se apegaram tanto ao que estava sendo dito, mas quem estava falando com eles? Era Cristo. Que embora dizendo, olha, toda essa desgraçaiada vai acontecer. E se eu já estou dizendo isso para vocês, é porque eu estou no controle disso daí. Né? Eu digo o que vai acontecer, e ao dizer o que vai acontecer, eu estou então mostrando que eu tenho controle das situações. Não sou eu que causo o que está acontecendo. O meteorologista sabe se amanhã vai chover, mas não quer dizer que, porque ele sabe, ele cause. Não é que Cristo queira ou cause essa circunstância de vida para os discípulos, mas é que ele conhece o mundo. Ele tem o conhecimento aqui divino. Então ele já apronta os discípulos. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas só o fato do discípulo saber que Jesus já está anunciando isso dá uma força no coração do discípulo. Bom, se ele está falando isso, é porque ele está no controle desse jogo. Ainda que tudo isso venha a acontecer de ruim, o que ele também está dizendo de bom, também vai acontecer. Que todas as palavras que eu tiver, ele é que vai me dar, e que eu vou ter a vida. Mesmo perdendo uma vida humana, eu vou ganhar uma outra. Eu vou ganhar uma vida muito melhor, muito maior, e esta vida vai ser eterna. E até hoje nós lembramos as vidas dos apóstolos. Realmente eles não morreram. Até hoje eles continuam sendo exemplares. Porque eles foram esses novos Daniéis. Né? Só que ainda mais forte. Porque Daniel não tinha ainda a Eucaristia. E conseguia ver coisas que pessoas não conseguem ver. Conseguem entender a realidade de um jeito que só quem está intimamente ligado com Deus consegue entender. E os apóstolos tanto fizeram isso com uma supremacia que eles conseguiram um feito que nem Daniel conseguiu fazer: dividir o mundo em antes e depois de Cristo. Se não fosse pelos apóstolos, nenhum de nós estaríamos aqui. Nem saberíamos quem era Cristo, porque Cristo não escreveu nada sobre ele. Quem escreveu foram os apóstolos. Então foram homens que não se apegaram em demasia ao que Cristo estava dizendo no âmbito das dificuldades por ser cristão, mas se apegaram em primeiro lugar é Deus. Ele é Deus. Ainda que Ele me leve por caminhos que são obscuros, difíceis, ou pelo menos me anuncie esse tipo de caminhada, eu estou com Ele. E aí vive-se aquilo que São Paulo escreveu nas cartas: se Deus é por mim, quem será contra mim? Ainda que eu enfrente espada, perseguição, tormentas,
eu estou com Deus. E eu estando com Deus, eu vou fazer uma diferença enorme na vida até dos meus perseguidores, na vida até daqueles que são meus inimigos. Daniel era um homem que estava cativo, ele estava escravo de Nabucodonosor. Né? Babilônia já tinha invadido a região de Jerusalém, destruído o templo, destruído tudo. E mesmo assim, num ambiente tão hostil, Daniel soube fazer a diferença a ponto de ser um consultor deste rei, que vai acabar reconhecendo que de fato o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Você talvez deva estar numa situação hoje de conflito, numa situação de dificuldade, numa situação de perseguição. Tudo porque você está querendo viver aqueles valores que Cristo pede para que vivamos. Justiça, verdade, sinceridade. Tem até um santo que eu nem sei qual é o nome dele agora, que falou que dizer a verdade é perder amigo às vezes. Porque às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir aquilo que querem ouvir. Né? É engraçado que elas sabem que isso está errado, mas numa sociedade onde a mentira, a falsidade, né, está imperando, muitas vezes nós somos filhos do nosso próprio tempo. Sabemos que viver desta forma é errada, mas quando vemos, já estamos vivendo desta forma errada. Então, é importante nós percebermos que viver nos princípios cristãos não vai ser fácil. Cristo já está anunciando isso desde os primórdios, mas também não é impossível, e você vai ganhar muito mais do que você vai perder. Você vai receber muito mais do que de fato vão te tirar qualquer coisa por você estar vivendo dentro desses princípios. Que nessa Eucaristia nós consigamos esta força para viver sobre os critérios de Deus, para viver sobre aqueles que de fato são os princípios do Senhor, para não acabar como um rei Nabucodonosor. Quem vive no mal, quem vive em circunstâncias que não são de Deus, começa a tremer. Imagina, eu quase ri nessa primeira leitura, fico imaginando, o cara está comendo lá, de repente uma mão começa a escrever na parede, e ele começa a tremer, o Evangelho fala que o quadril começa a tremer. Imagina, qualquer um ficaria com medo, não é verdade? Então, quando a gente não vive nos princípios de Deus, quando a gente não vive naquilo que é do Senhor, nós estamos suscetíveis a uma série de realidades ruins. Não só as realidades humanas, mas principalmente as realidades espirituais. A gente esquece disso. São João Paulo II falava que um cristão sem Deus, um cristão sem oração, é um cristão em perigo. E esse perigo não era tanto necessariamente aqui, também, consequentemente, com certeza, mas especialmente o perigo sobrenatural. Quando estamos caminhando no pecado, ou naquilo que Deus não quer que caminhemos, nós ficamos suscetíveis a uma série de coisas que, se tivéssemos os olhos dos anjos, nós perceberíamos quão grave é andar por caminhos tortuosos. Então, eu prefiro passar pelos perigos com Deus do que acabar vivenciando perigos sem Deus. De qualquer forma, vamos caminhar pelos perigos, mas é melhor estar com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.